William Belton era um cônsul norte-americano que viajou em vários países do mundo e na Austrália, durante a ida a um supermercado, ele conheceu um pequeno guia para a identificação das aves do jardim. Ele pegou esse livrinho e levou para casa e durante um chá, quando estava no jardim da sua casa, apareceu um pequeno pássaro. E ele, então, foi testar o livro para ver se aquele livro tinha aquela espécie de passarinho. E ele encontrou o passarinho, identificou, e isto chamou a atenção dele, porque ele passou a observar outros pássaros no seu jardim e conseguia identificar. E assim Belton se tornou um observador amador de aves em vários países, onde ele andou no resto da atividade profissional dele. Belton começou como ornitólogo amador em Gramado. Ele tinha toda uma infraestrutura em Gramado para fazer observação de aves. Os bebedouros, atraía passarinhos, comedouros de aves, tudo. E começou lá mesmo, incentivando os vizinhos dele a fazerem essa atividade. Na realidade, o estudo das aves até a época Belton, vamos dizer assim, no Rio Grande do Sul, ele era feito por profissionais que ganhavam para fazer ornitologia. Não existia pessoas saindo a campo para fazer da observação de aves uma forma de entretenimento, uma forma de observar a natureza. Quando eu voltei da Alemanha em 1970, eu procurei o Dr. Schick, que era ornitólogo, o nosso guru nacional dentro da ornitologia, trabalhava no Museu do Rio de Janeiro. O Dr. Schick me falou, não, procure o William Belton e procure a ajuda dele, porque ele já tem bastante experiência com aves e vai fazer um grande trabalho com as aves do estado. Foi assim que eu me tornei amigo do William Belton, trabalhamos juntos durante mais de 8 anos, quando ele executava o trabalho dele sobre as aves do Rio Grande do Sul. E então ele sempre me falava sobre a importância da observação de aves e como nos outros países existiam milhares de observadores de aves que faziam grandes descobertas, acompanhavam migrações de aves, acompanhava o aparecimento e o desaparecimento de certas espécies, né? Como, por exemplo, da coruja polar, que teve durante um período desaparecido no hemisfério norte, e em certas épocas passou a aparecer. Então, na época que essa ave iria aparecer, milhares de observadores ficavam à espera por onde normalmente ela passava. Então, isso foi um exemplo que nos motivou a criar o Clube de Observadores de Aves, criar o COA no Rio Grande do Sul. Belton é um personagem especial, Belton. Ele foi o cara que mais entusiasmou o pessoal para observar aves. Observar, não é passarinhar, observar aves. Eu sou muito conservador antigo, como Belton. Não é passarinhar, observar aves. A partir daí, começaram com o Belton apareceram pessoas interessadas em observar aves. O Belton que entusiasmou isso. Isso é uma coisa diferente na época. Em 1972, por orientação de William Belton, a gente organizou um curso de observação de aves que foi ministrado por William Belton. Conseguimos um pequeno grupo de 12 pessoas, e então formou-se assim um primeiro grupo de observadores amadores de aves. Como esse grupo gostou da proposta, queriam mais. Aí a gente fez mais 3 cursos de observação de aves, indo para o campo e tentando listar, identificar as aves
dentro das respectivas famílias e também por espécies. A ideia do clube de observadores de aves surgiu de um grupo que, após os primeiros cursos de observação, a gente continuou saindo junto para acampar em fim de semana, principalmente fim de semana com feriados, para observar aves. Então, uma noite, lá na Fazenda Chaleira Preta, em Triunfo, a gente estava tomando um chimarrão à beira do fogo, como sempre se fazia, né? E antes de sair para observar corujas, alguém surgiu, mas a gente deveria formar uma associação, algum grupo, para a gente continuar saindo nisso. Eu não sei de que é que veio a ideia de clube, mas assim, pensando nas pessoas que eu lembro estar junto naquele momento, quem tinha as ideias mais metódicas, de mais padronização, era o Fosse, o Walter Fosse. E eu acho que saiu do Walter Fosse. Então vamos fundar um clube. Aí logo, mas como é que a gente funda um clube? Aí alguém deu a ideia, basta fazer uma ata de fundação. Feita dentro do número de pessoas que nós temos aqui, se nós redigirmos um documento dizendo que nesse momento está sendo criado, em tal local e tal, está sendo criado o clube, todos assinam e essa é a ata de fundação do clube. Então foi fundado o Clube de Observação de Aves. E a partir daí a gente fez outras reuniões, né? E resolvemos, para ter um clube, nós temos que ter um estatuto. Então, observamos estatutos de outras entidades, né? E dentro dos estatutos, dos parágrafos, dos itens de outros estatutos, criamos o estatuto do COA. E aí a gente adequou, né, para o Clube de Observadores de Aves e até fizemos um panfleto, na época mimeografado, porque Xerox era muito caro, ou nem existia. A gente mimeografou um panfleto, muitas vias, com os principais objetivos do clube, onde a gente se predispunha, né, a observar aves, preservar a natureza, continuar a incentivar a observação de aves, sem fins religiosos ou políticos, mas simplesmente sem interesse financeiro, etc, etc. Logo depois disso, a gente criou um jornalzinho do COA, o Charão, em homenagem ao papagaio Charão, que na época estava já desaparecendo aqui do Rio Grande do Sul, lá do Parque de Muitos Capões. A gente deu o nome do jornalzinho O Charão. Era um jornalzinho que já foi impresso e a gente distribuía para os sócios e distribuía para quem tivesse interesse. A gente ia fazer uma palestra numa escola, coisa assim, levava e fazia distribuição. Publicava artigos de divulgação, publicava os relatórios do COA, etc., e que foi o órgão da divulgação do Clube de Observadores de Aves. O grupo se organizou bem, aí começou assim a aparecer pelas saídas de campo, outras pessoas foram agregando que tinham essa afinidade com a natureza. Era uma forma nova, diferente de prestar atenção, né, nas coisas da natureza. Um ou outro, talvez até na sua infância, tinha caçado passarinho, tinha, né, essa vivência da ave na gaiola e sabia coisas sobre aves, né? Então, então vamos fazer uma coisa mais civilizada, vamos dizer assim, né? O que mais me chamou a atenção foram as pessoas que respondiam ao chamado do COA. Porque para mim eu pensava assim, deve ser um estudante de biologia. Quem é que vai aparecer aqui, né, se não for um estudante de biologia? E de repente vinham famílias inteiras com crianças, vinham casais de namorados, vinham pessoas de outras áreas totalmente distintas e que mostravam aquele brilho no olho e que dizia assim, eu amei isso. No início, acontecia alguns casos bastante curiosos, porque as pessoas queriam saber o que nós estávamos olhando. A gente de binóculo, todos apontando o binóculo para uma árvore, ou para o mato, ou para um lago, para o mar. Ninguém sabia o que era isso. Assim como também no trabalho com o William Belton, e às vezes também com os observadores de aves,
a gente carregava um gravador e uma parábola para fazer a gravação de voz de aves. Só que era uma parábola de alumínio de mais ou menos 1 metro de diâmetro, e a gente colocava isso no tripé. Então algumas pessoas achavam que estávamos vendo estrelas, satélites, ou sei o quê, porque com toda aquela aparelhagem ninguém acreditava que nós estávamos ali somente para gravar um canto de um passarinho ou a voz de uma ave. William Belton era uma pessoa muito especial, uma pessoa com muita vivência, muita cultura, lia muito, sempre conviveu dentro de vamos dizer assim, um grupo cultural de elevado padrão. Mas ele era uma pessoa de muito bom espírito, ele era muito correto, muito metódico e, claro, como diplomata se relacionava muito bem. Por isso ele conseguiu muitas coisas boas, não só para a realização do trabalho dele, mas como para a conservação, preservação ambiental no Rio Grande do Sul. E eu cito aí o exemplo da Estação Ecológica do Taim, do Parque Nacional de Muitos Capões, trabalhou bastante para ajudar a transformar isso em parque, como outros parques, o Parque Espinilho, que na época dele não chegou a se tornar parque, mas depois foi criado um parque, né? Parque Espinilho, já o Dr. Sick chamava a atenção da importância do Parque Espinilho para muitas espécies de aves que só ocorrem no Brasil graças àquele ecossistema. Então, o Belton sempre procurou meios para conservar as aves e conservar o meio ambiente, os ecossistemas, os biomas aqui no Rio Grande do Sul. Mas ele, como pessoa, era muito esportista, não reclamava, porque muitas vezes a gente atolava o carro, às vezes estava acampado em algum lugar e aí começava a chover, tinha que ficar 2 ou 3 dias. A gente usava um trailer para acampamento, tinha que ficar dentro do trailer. E aí a gente ficava lendo, conversando. Era uma pessoa de muito bom humor, muito autocontrole emocional e sabia muita coisa sobre o mundo, sobre política, sobre filosofia, sobre geografia e sobre biologia também, apesar de que ele não era biólogo, mas ele observava muito a natureza, as árvores, a geologia, as condições geomorfológicas, né? Era uma pessoa muito especial. Como pessoa, ele era a pessoa mais gentil que eu já conheci. Tu pensa assim, um americano vai chegar cheio de frescurinha? Não, ele era muito pé no chão. Ele me incentivou muito, porque eu dizia para ele, eu sou de outra área, eu estou recém começando, como é que eu faço? Não, vamos embora, tu vai conseguir, tu vai gostar. E nos ensinava a usar o microfone com a parábola, né, o direcional aquele. Eu cortava fitas para ele, né, fazendo a seleção, a edição do som das aves. Nyctebius griseus. Ele me mandava as fitas inteiras e eu selecionava aquele pedacinho que precisava e ia emendando naquela fita de rolo, emendando fisicamente, com a colinha, com a fitinha de colar, tudo. Era um trabalho muito grande e um trabalho muito recompensador. Porque depois tu tem uma fita no final com várias espécies, com o canto da espécie ali, agora tem o Wikiaves, né? Mas na época nós não tínhamos nada. E ele era uma pessoa muito afável, muito tranquilo, uma pessoa genial mesmo. Dr. Sick, segundo ele contava, fez graduação e fez doutorado na Alemanha, e aí ele queria estudar aves do Brasil. Então ele veio para o Brasil para estudar as aves brasileiras. E aí ele começou a trabalhar como cientista, como ornitólogo. Mas o Dr. Sick era uma pessoa muito interessada no desenvolvimento da ornitologia no Brasil. Então ele sempre procurava incentivar as pessoas a estudar. Eu mesmo fiquei conhecendo o Dr. Sick através das publicações dele e também, eu não lembro se foi em um congresso ou se foi em algum lugar que a gente se conheceu pessoalmente. Aí uma vez eu encontrei uma ave marinha em Rio Grande, preparei a pele dela e não consegui identificar.
ela estava morta na praia, assim como tinha muitas outras mortas. Eu mandei essa pele para o Dr. Sick e ele identificou e disse que era uma ocorrência nova para o Brasil. Me perguntou se ele podia publicar, fazer esse registro cientificamente. Eu disse que sim, e ele publicou esse registro, então a gente ficou se conhecendo mais de perto. E aí, depois, todas as vezes que eu ia ao Rio de Janeiro, eu procurava o Dr. Sick. E quando ele vinha a Porto Alegre, ele vinha ao Rio Grande do Sul, a gente procurava se encontrar. Ele veio várias vezes para auxiliar o William Belton, né? Porque o Belton, no início, teve um pouco de dificuldades para identificar algumas espécies, principalmente aquelas espécies que ele não conseguia enxergar. Na época não existia equipamento fotográfico como existe hoje. Era para fotografar, nem uma teleobjetiva de grande alcance existia. Então, ele fazia às vezes gravações, gravava a voz, mas como ele não conseguia identificar, ele passava essa gravação para o Dr. Sick, e o Dr. Sick tinha uma memória muito boa para vozes de aves, né? Se ele escutasse uma ave, identificasse, ele não esquecia jamais, né? Jamais se enganava também. Eu muitas vezes mostrei para ele alguma gravação de vozes que eu não tinha identificado, e ele dizia, é tal espécie, e confirmava, né? Eu sempre digo, o Dr. Sick era o nosso guru. Nós tivemos outros ornitólogos que colaboraram muito com a ornitologia brasileira, por exemplo, o Oliveira Pinto. Mas eu não tive nenhuma demonstração de que Oliveira Pinto tivesse dedicado tanto tempo para ajudar outras pessoas a desenvolver ornitologia em diversos pontos do Brasil, como o Dr. Sick. O Dr. Sick era uma pessoa já bem diferente do Belton, né? Nós fizemos acampamento com ele no Taim, ele veio ao Taim para nós, inclusive foi com o COA, foi no encontro com o COA que o Dr. Sick teve no Taim, mas ele era uma pessoa mais fria, né? Mais científico. Se tu conversasse com ele no campo já dava problema, né? Porque ele era totalmente ligado na natureza. E nós tínhamos uma espécie de sinal para a gente se encontrar no mato, que era um assobio de um passarinho. E ele ouviu esse assobio e pensou que fosse uma outra subespécie que estava cantando ali no lugar, e ele ficou muito furioso. Ele ficou muito furioso. Aí nós tivemos que nos desculpar e tal. O Belton sempre se preocupou em divulgar a observação de aves. E ele sempre falava em fazer uma publicação de divulgação. E aí, Belton conheceu o Dunning. Dunning era um industrial norte-americano que se aposentou e resolveu dedicar o resto da vida dele a fazer fotografia de aves. Só como na época não existia grandes objetivos, ele inventou um método diferente de fotografar as aves. A gente capturava a ave, colocava dentro de uma barraquinha de pano, de mais ou menos 1 metro de altura por 1 metro de largura, 3 metros de comprimento, colocava aí dentro um tripé com um poseiro para aquela ave, normalmente passarinhos, ou então montava um cenário no chão, e com uma teleobjetiva pequena, de 30, 40, 50 milímetros, e anéis de aumento na época, anéis não existia zoom, batia com o auxílio de 2 flashes laterais, e assim ele escolhia uma boa foto com todas as características daquela ave. E aí ofereceu ao Belton as fotografias que ele tinha das aves do Rio Grande do Sul, para o Belton fazer um trabalho de divulgação. Aí surgiu a ideia de fazer o livro Aves Silvestres do Rio Grande do Sul. Então, Belton redigiu, escolhemos 84 espécies, 86 espécies mais comuns, e estava pronto o livro para ser publicado. Só que, como era uma publicação com fotos coloridas, e na época, para fazer a impressão de fotografia colorida era muito caro, então não tinha como publicar, não tinha recurso. Mas na época também, através do COA, eu fiquei conhecendo o Eduardo Xavier.
E na época ele era secretário de Meio Ambiente da Prefeitura de Porto Alegre. Mais tarde, o Eduardo Xavier veio a ser o assessor do governador Amaral de Souza. Ele me convidou, disse que eu deveria ir ao Palácio das Hortênsias, em Gramado, em um domingo que o governador fosse lá, porque o governador gostava de domingo de manhã fazer um passeio no Palácio das Hortênsias e queria que eu identificasse as aves para o governador. Prontamente me predispus a isso e disse para ele, nós vamos colocar umas redes lá e vamos pedir para o governador anilhar alguns passarinhos. Fizemos assim, o governador gostou muito e aí ficamos amigos. Então o governador Amaral de Souza nos ajudou muito. Aí, no ano seguinte, o governador disse que queria fazer uma atividade no Palácio das Hortênsias no Dia da Ave. Pensei, não, vamos fazer então uma palestra com uma autoridade em ornitologia. Dizendo, então, me indica a autoridade. Na época, Augusto Husk, o homem dos beija-flores, era vivo, eu disse, não, vamos convidar Augusto Husk. E aí, consultando, não, sim, convidem que eu pago a despesa de estadia e de transporte. Aí entramos em contato com Augusto Husk, ele se predispôs, e aí viemos no Dia da Ave, capturamos algumas aves para o governador anilhar, para o Husk anilhar, na frente das câmeras da RBS, de outras TV, de jornal, e aí fizeram um pequeno palanque. Augusto Husk fez uma palestra sobre as aves, muito interessante, valorizando a importância das aves, o estudo das aves. E presenteou o governador Amaral de Souza com um livro recém-publicado por Augusto Husk, que era Aves Brasileiras. Aí o Amaral de Souza pegou aquele livro, deu uma olhada e olhou para trás para o presidente da Fundação Zoobotânica e perguntou, quando é que nós vamos ter uma obra sobre as aves do Rio Grande do Sul? Caiu na ratoeira como nós queríamos. Aí o presidente disse, o livro está pronto, só falta patrocinar. Ele, faça contato comigo depois. E não deu 6 meses, o livro estava editado e foi lançado pelo Amaral de Souza lá no Jardim Botânico. Mas com o Dunning, ele viajava com a esposa. Ele montava a barraquinha, botava uma cadeira dessas de campo, assim, e ficava sentado ali, né? E a gente montava as redes e ficava trazendo as aves para ele, e ele ficava atrás da cama. E a esposa dele ficava no outro canto da barraquinha, fazendo crochê e com uma varinha. Aí o passarinho não voava direito, não pousava, ela batia na barraquinha. Passava o dia ali. O Belton, ele não tinha muita experiência de andar em mato, andar em campo, né? E ele gostava de tomar banho todo dia, né? Então no trailer tinha um chuveiro, né? Um chuveiro com aquecimento a gás. E era um banhozinho assim, rápido, né? Mas de cabeça aos pés, né? Mas eu não gostava de tomar banho ali, né? Porque era pouca água. Então eu sempre dizia para ele, não, eu vou até a Sanga, vou tomar um banho na Sanga, né? Aí um dia ele me disse, eu quero tomar esse teu banho aí, que também. Não, então vamos, era verão. Aí fomos tomar banho na Sanga. Mas eu não sabia onde pisar, mas pisou no lodaçal, se enterrou até metade das canelas. Diz ele, agora sim, eu tomei banho, lavei o corpo, agora não sei onde é que eu vou lavar os pés. A gente saía sem pressa, viajando a 60 por hora, você ia na faixa, e eu sempre dizia, 4 olhos enxergam mais do que 2. Então, se tu enxergar alguma coisa que tu acha interessante, me avisa que eu paro. Então, eu dizia, olha, tem uma ave aqui. Aí ele parava, pegava o binóculo, descia, dava uma olhada. Tinha um lago, um açude. Vamos ver que aves tem aqui. Parava, olhava. Então, a gente, às vezes, para fazer 300 quilômetros, a gente levava 2 dias. Que aí chegava no meio-dia, vamos entrar numa estradinha secundária, vamos parar num local, aí que tá, vamos parar num local que dê para encontrar algumas aves, vamos fazer o almoço era feito por ele era o cozinheiro, e o almoço era 2 bifinhos de filé, alface, cenoura, maionese com um suco de laranja. É sempre o mesmo. E massa cozida na água, né? De noite era uma sopa mágica, podia escolher o sabor, se era ervilha, se era bacon, se era um copo de leite com chocolate e bolacha recheada.
tudo o mais fácil possível para não perder tempo, né? Enquanto ele ficava cozinhando, ele me dizia, ó, tu dá uma volta por aí e vê o que tu consegue identificar. E depois, enquanto eu lavava a louça, ele dava a volta. Os passarinhos, as aves, elas ficam fazendo parte da gente de uma maneira muito profunda. Eu venho seguido aqui ao Jardim Botânico, fazer minhas aulas de artes marciais, mas eu não consigo me concentrar porque eu estou sempre prestando atenção. Quem é que deu esse grito? De quem é esse pio, né? Quando a gente não é interrompido pelas saracuras que passam correndo na nossa frente. É muito bom, é estimulante. Tu tem que sair com a tua lista de aves e vai marcando quem tu vê, quem tu conseguiu notar. Isso incentiva a nossa mente, né, na parte do reconhecimento da ave. É a coisa mais gostosa tu pegar o livro e tentar reconhecer aquele passarinho ali que tu não conhecia, né? Então acho que a gente está com um bom material didático, né? Temos guias de campo, temos pessoas do clube do COA, né, que podem auxiliar. Eu acho muito bacana mesmo. Uma coisa muito importante do COA, ele possibilita as pessoas que não têm muito contato com a natureza a sair para o campo com um objetivo muito nobre, né, e muito desafiador, que é olhar a ave, gravar a voz, fotografar, identificar e depois guardar isso como um troféu, como um registro, né. Eu escutei muitas vezes do Belton, do Dunning, e do Dump, que era aquele australiano que é amigo do Belton, que esteve aqui 2 ou 3 vezes, que viajou com ele, né? Do próprio Sik, lista de aves da vida. Pessoas que viajam pelo mundo para identificar aves de outros países, de outras regiões, né? Que é um desafio. Então, lista de aves da vida. Eu tenho uma lista de aves da vida de tantas mil espécies, da África, ou da Ásia, ou da Índia, enfim. Como todo conhecimento, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente aprende, mais a gente entende que não sabe nada, né? Sempre tem o que aprender, né? Uma forma de contato com a natureza que dá muita satisfação, que dá muito retorno, né? As aves desafiam, porque também não é tão assim, tem que ter persistência, né? Não é tão simples, mas tem um retorno com o tempo assim muito importante, né? E no contexto de hoje, então, nem se fala o quanto tem valor pensando em atividade de aproximação da natureza. Cores, formas, ninhos, melodias, jeito de voar, onde vivem e dormem, como fazem para se alimentar. Cada detalhe importa pras aves identificar. Papapiri, jacurutu, martim pescador, patuiruçu, na lagoa do peixe verás. Veste amarela, cardeal do banhado, marreca, pardinha e um grande veado, no banhado dos pachecos estará. Observar aves em liberdade, você vai se encantar. Preservar ambientes pra vida continuar, com imagens e cantos, pessoas mobilizar. Negrinho do mato, papataó, cachocão, carijó, araçaripoca, no parque do turvo verás. Cardeal amarelo, lenheiro, arredio, sanhaço de fogo, hematipil, na imagem do espinilho estará.
Pica-pau, rei, gripeiro, anambera, ponga, macuco, falcão, caburé. Na flona em São Chico verás Iguajum de barro, carão, tangará, pitica, tizil, pardal, sabiá. Na capital do Pampa estará. Na capital do Pampa estará. Na capital do Pampa estará.